versículo 8. Ele diz assim, ó, tem uma coisa, não deixe de falar, diga comigo, falar, as palavras deste livro, do livro dessa lei. Aí ele vai trazer um outro ponto aqui que eu quero intensificar, e se você quiser, risca, anota aí. Ele fala também, você precisa meditar nelas no domingo à noite. Amém? Não é no domingo à noite, não. Na quinta-feira, na quinta do extraordinário. Não. Você precisa meditar nelas de dia e de noite. Será que Deus está falando isso aqui à toa? Deixa eu te dizer, queridos, o que os coaches estão descobrindo hoje, o que os palestrantes de autoajuda, os que os livros de autoajuda estão descobrindo, está tudo na palavra. Vou dizer 100% daquilo que eles falam, mas eu vou dizer, tem muita gente aí ganhando dinheiro, tem muita gente ajudando pessoas, usando os princípios da palavra. Ei, e você tem o tesouro aí nas suas mãos. A Bíblia está dizendo que precisa haver um processo de repetição, você precisa abrir novos caminhos, você precisa abrir novas estradas, para que essa nova vida possa acontecer. Você está aqui, queridos? E ele diz que o processo você precisa falar, diga comigo, falar. Depois ele diz, você precisa meditar nessas coisas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Agora, olha a versão que eu peguei aqui. Ele diz assim, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo o que está escrito, e então farás. Você sabe quem que faz o seu caminho prosperar? É você. Para de colocar essa responsabilidade na mão de Deus, porque Deus diz que você já é abençoado. Gênesis 1, 28, aquela promessa, eu ministrei sobre isso aqui na quinta-feira, que Deus deu ao homem, ser abençoado, dominar, ser frutífero, que o pecado roubou, foi recuperado em Cristo, e Paulo começa a carta aos Efésios, dizendo que você é abençoado com toda sorte de bênção. Você está aqui? E o Senhor está falando para Josué, que quando ele meditasse na palavra, quando ele falasse a palavra, quando ele tivesse cuidado de cumprir o que estava escrito na palavra, ele ia fazer o seu caminho prosperar. Diga, a responsabilidade é minha. Você está entendendo aqui, queridos? A Bíblia diz no Salmo 1 que o homem que medita na palavra, o homem que tem o cuidado de saber o que está escrito na palavra, será comparado com uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que cresce, floresce e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Não só enquanto a Bíblia te mandando você para frente, a Bíblia está sempre te mandando você para um lugar de avanço, de progresso, de prosperidade, de crescimento, querido. Se você está aprendendo algo diferente disso, não é Bíblia. Nem um amém, mas é verdade. Nosso cérebro, está vendo como é que nosso cérebro está no automático? Para uma vida travada, para uma vida que não tem rompimento, aprendemos isso através de tradições, baseamos a nossa vida em experiências, muitas das vezes dos nossos pais, dos nossos avós, tradições que recebemos, da cultura desse mundo, de experiências traumáticas, de experiências de escassez, e tudo isso aqui está instalado, são downloads que estão instalados aqui. Mas nessa noite a palavra de Deus, ela está entrando, a palavra de Deus está rompendo, a palavra de Deus está abrindo um novo caminho, uma nova estrada, e ela está dizendo para você, você precisa mudar a sua forma de pensar. Você está aqui? Olha que coisa interessante, a palavra meditar, olha como a gente precisa entender, diga comigo, meditar. Eu já brinquei aqui que meditar não é ficar que nem Buda, né? Estou meditando, pastor. Não, querido, meditar não é isso. Você não é seguidor de Buda, você não é adorador de Buda. A palavra meditar quer dizer gritar, falar, murmurar, cantar, expressar, rugir, ponderar. E eu gosto da expressão rugir, sabe por quê? Essa expressão aqui, rugir, que aparece meditar, vai comigo para Isaías 31:4. Você vai pegar algo aqui no seu espírito hoje. Se você, sabe, era aquela pessoa tímida, deixa eu explicar algo aqui sobre personalidade. Eu sou uma pessoa com personalidade tímida.
mas eu não aceito o comportamento de timidez na minha vida. Diferente. O João é extrovertido. Tem nada de tímido esse cara. Eu sou um cara com uma personalidade tímida. E Deus me ama da forma como eu sou único. Amém? Eu sou único, você não precisa querer ser igual ao outro, porque o dia que você for igual ao outro, Deus não unge cópias, Deus unge original. Então você tem que se amar, porque Deus te criou dessa forma, com esse nariz bonitinho, essa orelhinha, não tá tudo lindo. Se ame. Até para você pregar o evangelho e amar as pessoas, a Bíblia diz que você vai amar como? Tem um como muito grande aí. Como? Se você não está resolvido na sua identidade, se você não se ama, como que você vai amar a outras pessoas? Eu não estou trazendo peso sobre a sua vida, porque todos nós estamos em processo. Esse pastor prega cada coisa, esse pastor deve viver uma vida perfeita. Tu não sabe, vai conversar com a minha família, com os meus filhos, para você ver como é que arranha. Mas uma coisa, eu estou convicto, eu estou abrindo novas rotas. A palavra vai entrando e eu vou declarando, eu vou falando, eu vou rugindo, eu vou gritando, eu vou proclamando, e o meu cérebro vai ter que entender que eu vou viver a nova vida de Deus, e vou resignificar todas as experiências traumáticas, porque eu não nasci para ser traumatizado. Agora é uma decisão. Diga, é uma decisão. Então, vou repetir. A palavra meditar quer dizer gritar, falar, murmurar, cantar, expressar, rugir, ponderar. Isaías 31:4 diz assim: porque assim me diz o Senhor, como o leão e o cachorro, como o leão e o cachorro do leão, ruge. E essa palavra ruge aí, se você pegar ela lá no original, ela quer dizer também meditar. Sobre sua presa, ainda que se convoque contra eles, grande número de pastores, não se espanta ou não se intimida das suas vozes, e nem se abate pela multidão. O leão está com a presa, e aí vem alguém para tirar a presa dele, filho, tanto o leão como o cachorro, ele não se intimida, é meu e ninguém toma. E sabe o que ele faz? Ele ruge, ele proclama, ele fala, ele declara, ele medita. E quando ele está meditando, ele está declarando, isso aqui é meu, não vem não. E quando você já viu um leão rugindo? Você já viu um leão rugindo? Só com um rugido desse você sai correndo, filho. É isso que você tem que fazer quando Satanás vem tentar roubar a sua identidade, roubar a palavra de Deus, roubar as promessas de Deus. Você tem que fazer igual o pastor Bode falava, você tem que ser como um cachorro pitbull, você agarra assim a promessa de Deus, e quando o diabo vir você ruge, e diga, aqui você não toca, aqui você não toma, eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, eu posso o que a palavra diz que eu posso, e pronto. Eu estou tentando ensinar, mas estou pregando. Agora é interessante que existe um falso leão. E Pedro vai dizer que Satanás, ele tenta copiar Deus em tudo. Ele ruge, ele anda ao nosso derredor, rugindo, rugindo. E como que ele ruge? Você não vai conseguir, você não pode, você é um pecador miserável, eu vou destruir sua vida, eu vou destruir seu ministério. Você não pode pregar, você é tímido, aí você gagueja, você não entende as coisas, você é burro. Isso aí não é Deus falando, que isso é o capiroto. Pastor, mas às vezes não é nem o capiroto, é a pessoa, mas está influenciada pelo diabo, porque o diabo não precisou entrar no corpo de Pedro para influenciar Pedro. É uma pessoa que precisa também resignificar, então ela está falando a sua vida baseada na experiência dela. E muitas vezes são experiências traumáticas. Então a Bíblia diz que o diabo, ele ruge, ele brama. Aí a Bíblia diz que ele está rugindo, buscando. Ele está buscando uma brecha, ele está buscando uma legalidade, ele está buscando um lugar para ele entrar. Você está aqui? Ele está buscando um lugar de influência e uma dúvida. Quando você duvida daquilo que o seu pai fala, quando você para de confiar no Senhor, o que é a preocupação? Você já parou para pensar? Preocupação é meditar nos problemas. Me explica. Como que você fica preocupado sem... Não, tem uma conta para pagar.
Mas espera aí, o seu Deus não vai suprir suas necessidades? A palavra não diz que quando você semeia, quando você honra a Deus com seus princípios, Ele não vai abrir as janelas dos céus? Quem que é esse sem vergonha que está tentando dizer que você não vai conseguir? Oi. Então a preocupação é uma estratégia do diabo para roubar você da meditação na palavra e te colocar você na meditação do problema, porque ele é especialista em problema. Ele é especialista em desgraça. Está escrito em João 10, ele veio matar, roubar e destruir. Dele não vem nada que é de bom. Você está aqui, queridos? Então você tem que ser radical. Peraí, que pensamento é esse? De onde veio esse negócio? Eu não aceito, eu vou desinstalar esse negócio aqui agora. Agora, como que você vai fazer isso? Abrindo um caminho. Como que você tira a dúvida? Trazendo a verdade. Como que você tira o medo? Trazendo a coragem? Aleluia. Você está aqui? Então, essa mesma expressão de Isaías 31:4 aqui, quando ele fala ruge, é a palavra no original que quer dizer meditar, rosnar, falar, proferir, imaginar, refletir, meditar. Agora, o que diz Jeremias 29:11? Eu é que sei, diga-se, é meu Pai, é que sabe, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para prosperar, você nasceu para ser frutífero, você nasceu para ficar rindo à toa, você nasceu para colocar a cabeça no travesseiro e dormir, o despertador tem que despertar, muitas vezes para te acordar, porque você dorme o sono profundo do justo. Meu Deus, aleluia, eu estou empolgado. Se você não está empolgado, você vai sair daqui empolgado. Preciso pegar os pensamentos de Deus. Como que eu abro novas vias neurais? Pegando o pensamento de Deus, falando o pensamento de Deus, expressando o pensamento de Deus, declarando, sabe, queridos, falando. Você foi lá, fez o seu devocional, foi trabalhar, está dirigindo no carro, sabe, querido, e aí você vai falando, você vai meditando, você vai cantando, você vai declarando tudo aquilo que a palavra diz, e quando você fala, você planta sementes de fé no seu coração. Vai comigo para Marcos capítulo 4, eu vou te dar duas informações aqui na visão. Mateus 13 primeiro, nós temos aqui os evangelhos, e nós vamos ter histórias aqui repetidas, contadas de perspectiva, com uma perspectiva diferente, mas não quer dizer que são fatos diferentes, é uma perspectiva diferente, é uma visão diferente do autor. Olha o que Mateus vai falar, eu não vou ler tudo, Mateus 13, está comigo? A explicação da parábola da semente. Podemos? Versículo de número 18. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, tem alguém ouvindo? E não a entende. Olha aí, essa expressão é muito forte. E não a entende. O maligno vem e faz o quê? Arranca o que foi semeado no seu coração. Por que ele arranca? Porque não houve meditação, não houve declaração e não houve uma persistência para que um novo caminho fosse aberto, para que uma nova rota, para que uma nova estrada fosse aberta aqui no seu cérebro, porque você recebeu a palavra está dizendo que você nasceu para dar certo, mas você viveu numa família, viveu num contexto de crise, de escassez e dificuldade, e você não consegue conceber isso aqui, ó. Porque está cheio de downloads aqui, ó, de programas que foram instalados aqui. Na verdade é downloads, são os programas que foram instalados aqui dizendo, você não pode, você não consegue, você nasceu para dar errado, você é um fracasso, Deus te deu uma identidade, o diabo fala que você tem outra identidade. Isso é uma estratégia, porque a estratégia do diabo mudou, queridos. Hoje ele quer trazer a estratégia dominante através de quê? Da forma de pensar. Então ele entra nas faculdades, ele entra nas universidades, ele começa a agir na política, ele começa a agir nos lugares de influência, levanta pessoas de influências e começa a dizer para você a forma como você deve pensar. Por isso que nós
temos que ter a mente aberta e orar para que Deus levante jogadores de futebol, para que Deus levante cantores, para que Deus levante homens e mulheres que são influências e que são famosos, que têm influência na mídia para quê? Para ser representantes de Deus, para ser luz, para ser sal, para influenciar na faculdade professores. Sabe, queridos, políticos, homens que temem ao Senhor, que guardam a palavra para quê? Para estar ali influenciando com a cultura do céu. A igreja, ela entendeu algo errado, e eu me incluo nisso, porque a gente pensa assim, quando nós olhamos para a história da igreja, você vai ver uma igreja onde os seus líderes se esconderam, foram para os mosteiros, e começaram a se esconder, porque entenderam que se eles se envolvessem com o mundo, eles seriam o quê? Contaminados. Na antiga aliança, quando alguém tocava num leproso, numa pessoa que era imunda, ela era contaminada. Mas na nova aliança, quando Jesus tocou no leproso, o leproso ficou limpo. Porque o que está na sua vida é maior. Porque o sal que está na tua vida, ele foi colocado para salgar. Aí, como que você tem que ver a igreja hoje? A igreja, ela vai estar em todos esses lugares, ela precisa estar lá. A Bíblia diz que você não pega uma cidade, sabe, queridos, você não pega uma luz e você não esconde ela, mas você coloca ela no lugar de destaque. A igreja precisa estar lá. Agora, entenda a diferença. Eu posso ter o barco no meio do mar. É o lugar dele. Imagina que o mar é o mundo, você é o barco, você está lá. O barco pode estar nas águas. O que não pode é as águas estar dentro do barco. Ei! Você tem que ir, Deus quer que você vá. Deus quer que você seja influência. Você é o barco e você está lá para influenciar. Então Jesus se assentava, comia com os pecadores. A Bíblia diz que ele estava lá influenciando, mas ele não era influenciado. Não entrava a água do mundo no barco dele. Você está entendendo, querido? Diga, eu nasci para dar certo. Diga assim, Deus está me deixando aqui nessa terra, porque eu sou luz, porque eu sou sal. Ele está estendendo esse tempo, querido, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Você está aqui? Deixa eu te dar uma outra informação aqui, Marcos. Pega aí, guarda aí. Quando você ouve e não entende, o que o maligno faz? Rouba a palavra, rouba o entendimento. Por isso que você precisa falar, meditar. Vamos lá, Marcos capítulo de número 4, aleluia. Versículo 15, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que ouve, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Olha que sem vergonha. Está vendo, Cat? Por isso que você, pastor, precisa ler tanto, pastor, precisa meditar tanto, pastor, precisa estar tão envolvido com a palavra, precisa, porque você está criando, você está abrindo novas estradas, você está mudando a sua forma de pensar, querido, você está rompendo coisas dentro de você está aqui, aleluia, diga Deus é bom. Deixa eu fechar aqui, eu quero falar aqui, talvez você fale assim, pastor, e como é que faz? Como que eu preciso fazer? Você precisa desenvolver a sua inteligência emocional, sei o que é, inteligência emocional. A sua inteligência emocional, precisa ser desenvolvida, mas ela vai estar limitada, porque a sua inteligência emocional, ela vai ser desenvolvida baseada na quantidade de informações que você pode absorver nas suas emoções. Você pode desenvolver a sua inteligência intelectual, o seu QI, mas também você vai estar limitado, porque essa inteligência vai estar baseada na quantidade de informações que você consegue assimilar no seu cérebro. Mas existe uma inteligência, a inteligência espiritual, que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 23, deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Essa inteligência espiritual, ela não está presa num HD físico, mas ela está aberta como uma internet, porque ela vem do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele está conectado em Deus, e ele sonda as profundezas de Deus, e ele conhece os pensamentos de Deus. Não fala que você está entendendo isso. Quando você começa a desenvolver a sua inteligência espiritual,
Deus começa a agir na sua vida te mostrando que, mesmo nos lugares que você é fraco e limitado, Ele pode fazer você forte, porque é ali que o poder dele vai se aperfeiçoar. Você está aqui, queridos? Vai comigo para 1 Coríntios, eu já estou fechando para a gente poder orar. Então, a habilidade das suas emoções pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida, mas ela está limitada porque é a condição de informações que você consegue assimilar nas suas emoções. A sua habilidade intelectual, ela vai estar limitada porque é a quantidade de informações que você consegue assimilar no seu cérebro. Mas a sua inteligência espiritual, ela não tem limites, porque ela está baseada numa fonte inesgotável. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Você está comigo? 1 Coríntios 2, 12. Você tem que ler isso aqui, você tem que meditar nisso aqui, você tem que falar, Deus, eu quero isso aqui para a minha vida. Aleluia, 1 Coríntios 2, 12, vamos lá. Olha o que o texto vai dizer. Aleluia. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que o quê? Olha aí a palavrinha mágica de novo. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Porque a estratégia do diabo é que você não entende, porque o diabo opera onde? Ele não tem autoridade, ele tem poder que é dado pela ignorância das pessoas. Efésios capítulo 2 diz que ele atua nos filhos da desobediência. Por que o diabo não quer o entendimento? Porque aonde o entendimento chega, ele não tem ação. E mesmo quando ele tenta agir, ele é travado. Jesus foi tentado, o diabo foi lá atormentar Jesus, foi lá tentar atrapalhar a vida dele. Você acha que se foi tentar atrapalhar a vida de Jesus, vai tentar atrapalhar a sua? Como que Jesus venceu? Como que Jesus venceu? Pedro diz que é para você resistir firme na fé. Como que Jesus fez? Tentou roubar a identidade de Jesus? Firme na fé. Tentou fazer Jesus transformar as pedras em pães? E Jesus queria transformar as pedras em pães. Eu acho que eu ouvi, foi o pastor Marcelo falando isso. Ou o pastor Edilson, não sei. Aprendi isso com alguém. Porque se não fosse se Jesus não tivesse a vontade de transformar as pedras em pães, não seria uma tentação. Então ele queria. Você está aqui? Ele foi pressionado, o diabo foi lá atrapalhar a vida dele, o diabo foi lá tentar atrapalhar o ministério dele, mas ele fez exatamente como Pedro diz, resistir-lhe firme na fé, permanecer naquilo que Deus diz. Por isso que Mateus 13,19 diz que não entendendo, o maligno vem. Essa palavra vem aqui é a mesma de João 10. O diabo vem, a palavra vem é achar lugar de influência. Se ele achar lugar, se ele achar ignorância, se ele achar falta de entendimento, mesmo você sendo príncipe, mesmo você sendo filho, ele atua na sua ignorância. Por isso que a Bíblia vai te chamar você para esse lugar de entendimento. Deixa eu ler de novo, 1 Coríntios 2, 12, está comigo? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha que coisa tremenda. Paulo vai dizer que o Espírito que Deus te deu, ele começa dizendo isso aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer isso aqui, ó. O Espírito, versículo 10, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Por isso que um dia um homem chamado, eu esqueço o nome dele, eu queria lembrar, antes de chamar Salomão. G de Dias? Se você não for, se tiver errado aí, foi a Kétia que falou, gente. Antes dele se transformar Salomão, a Bíblia diz que esse homem, ele estava lá, ele era príncipe, ele era herdeiro do trono, tinha tudo para dar certo, mas ele estava, sabe, querido, desconfortável. Ele estava desconfortável porque o seu pai foi um rei excepcional, um rei aclamado pelo povo, ele está lá diante daquela pressão, ele começa a consagrar a sua vida. E aí eu quero dizer algo aqui para você, deixa eu abrir um parênteses aqui, esse homem estudou nas melhores escolas daquela época, tinha o melhor que o dinheiro poderia dar,
as melhores roupas, tudo que você puder fazer, estude, faça faculdade, se profissionalize, faça tudo o que você achar e tiver direções para fazer, mas entenda que isso sozinho não funciona. Vou repetir, obrigado porque eu não ouvi nenhum amém, mas é verdade. Sozinho não funciona. Não funciona, é casa edificada sobre areia. Por isso que nós vamos encontrar esse homem aqui que tinha tudo, mas ele percebia que faltava algo. Ele começa a consagrar. O que esse homem está buscando? Ele poderia desenvolver o seu QE, ele poderia desenvolver, ter informações, desenvolver as suas emoções, Samuel. Ele poderia desenvolver o seu QI, acessando as melhores faculdades. Mas ele percebia que faltava uma conexão, a mesma conexão que seu pai tinha. Ele estava buscando, e quando Deus se apresentou para ele, diz assim, pode pedir, faz um pedido, pede o que você quiser. E ele diz assim, Senhor, me dê discernimento, me dê um coração sábio, para que eu possa tomar as melhores decisões. Me dê um coração sábio, para que eu possa ser justo, para que eu faça um governo justo. Olha a motivação do coração desse homem. E a Bíblia diz que Deus se agradou do pedido dele, e concedeu a ele o quê? Sabedoria. E Paulo, ele está dizendo assim, ó, busque a sabedoria. Busque a sabedoria. Busque a sabedoria segundo Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, 1 Coríntios capítulo 2. E ele termina o capítulo dizendo assim, ó, pois quem conheceu a mente do Senhor, olha que coisa interessante. Mas quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quantas vezes a gente acha, porque desenvolveu a inteligência emocional, desenvolveu o QI, a gente acha que sabe das coisas, a gente acha que sabe mais do que Deus. A gente acha que está no controle. Mas a Bíblia diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O propósito de Deus é que você esteja tão conectado com Ele, abrindo as estradas, falando a palavra dEle, porque quando você fala a palavra de Deus, você está dizendo assim, Senhor, eu concordo, você disse que eu sou abençoado, não vou brigar com o Senhor, eu sou abençoado. O Senhor disse que vai suprir as minhas necessidades, então não vou ficar preocupado, vou falar o que o Senhor está falando. Você fica tão conectado com Ele que Paulo vai dizer que chega um momento que você começa a pensar os pensamentos de Deus. Você está tão alinhado com a vontade dEle, querido, que você começa a viver uma vida plena no propósito dEle. Você está aqui. Aleluia. Coloque sobre os seus pés. Diga, o Senhor é bom. Aleluia. Então eu quero deixar isso como reflexão para o seu coração nessa noite. Sabe uma coisa muito interessante? Eu falo isso para você, queridos, que a gente tem que estar atento. Nessa questão de abrir novas vias neurais, presta atenção no que eu vou dizer, que você que é pai, você que é mãe, você que já é casado. Quantas vezes, olha, pai e mãe já teve essas experiências aqui. Seu filho demora a chegar em casa. É o costume de chegar às 11h30 da manhã, mas deu meio-dia, seu filho não chegou. Qual que vai ser a tendência? Se você não tem a sua mente trabalhada, se você não está no lugar, aconteceu alguma coisa, meu filho foi raptado. É ou não é? Meu filho entrou no Uber, você começa a viajar. Mas você nunca pensa assim, não, meu filho ficou lá na escola, porque o professor pediu para falar com ele no final da aula, porque está dando uma responsabilidade para ele, está dando uma incumbência para ele. A gente não tem a tendência de pensar que algo bom está acontecendo. A gente tem a tendência de pensar que algo ruim está acontecendo. Porque a gente foi treinado para esse lugar de medo. São traumas que estão instalados em você, são experiências traumáticas da sua infância, da sua adolescência. E como você vai trabalhar isso, querido? Você está em casa, o filho não chegou, pai, te dou graças, porque o Senhor levou e o Senhor vai trazer insegurança. Aí vem a inquietude de novo, você liga, pode ligar, faz o que tem que fazer, mas confia, declara a palavra. Você está aqui, querido? Quantas vezes você pegou ali uma friagem, aí deu um espirro, aí o diabo, te peguei, Covid-19. Deu um espirro,
Só porque às vezes saiu do banho quente, pegou, né? E aí você começa a alimentar aquilo, porque você já está num lugar de medo, com medo de ficar doente. Começou a sentir dor, mano, será que é câncer? Meu avô morreu de câncer, minha família tem câncer. Aí tem uma situação financeira, eu vou quebrar, porque o fulano quebrou, ninguém nessa família prospera. Aí começa a estudar para fazer uma faculdade, mas ninguém na minha família passou no vestibular, não tem ninguém com QI alto, então eu sou burro também. Não estou dizendo que só quem faz faculdade tem um QI alto, só dando um exemplo aqui, para que você não fale o que eu não quis falar. Diga: Deus é bom. Queridos, nós vamos viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. Vamos mudar nossa forma de pensar, vamos pensar os pensamentos de Deus. Topa? Levanta suas mãos nessa noite. Aleluia. Deixa o leão rugir. Segura a presa. Segura a bênção. Segura as palavras de Deus. Fica firme naquilo que Deus disse. Você vai prosperar, você vai terminar esse ano bem. Você vai passar por essa crise. Já está passando.